Mais de 400 liminares derrubadas em pelo menos 13 estados e no Distrito Federal. Você sabe qual é o caso do ICMS de FAO? Você está por dentro dessa novela? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre tudo o que aconteceu para chegarmos a esse ponto da discussão. Se você atua na área tributária ou ao menos lê notícias jurídicas, deve ter se deparado com algumas notícias curiosas sobre a derrubada de uma série de liminares suspendendo a cobrança do ICMS de FAO em alguns estados. Apesar de o noticiário tentar fazer algum resumo em algumas matérias, a história não é simples. E hoje vamos tentar desvendar o que nos levou a essa situação atual. Vamos começar lembrando da Emenda Constitucional número 87 de 2015. Nós temos um vídeo no nosso canal que trata do ICMS interestadual. Se você se interessa pelo tema, acredito que ele possa esclarecer uma etapa anterior à que vamos colocar aqui. Naquele vídeo que eu vou colocar aqui para vocês para facilitar, nós tratamos da dinâmica do ICMS incidente em operações interestaduais antes da Emenda Constitucional número 87 de 2015, os problemas que essa dinâmica gerava, as mudanças que essa emenda trouxe e as regras de transição previstas no ADCT. Eu acredito até que aquele vídeo é um pré-requisito para entender essa novela toda que está acontecendo agora. Basicamente, é uma tendência em transferir ao menos parte do ICMS incidente nas operações interestaduais para o destino da mercadoria, que é de onde brotam as manifestações de riqueza que fundamentam esse tipo de tributação. Então, a Emenda Constitucional número 87 de 2015 previu que a diferença entre a alíquota do ICMS interestadual de competência do estado de origem e a alíquota interna do estado de destino, ou seja, o ICMS de FAO, deveria incidir completamente no estado de destino, inclusive naquelas operações em que o destinatário da mercadoria fosse consumidor final não contribuinte do ICMS. Antes, o ICMS de FAO só existia quando o destinatário da mercadoria fosse também contribuinte do ICMS. Caso contrário, o ICMS ficava todo com o estado de origem da mercadoria. Isso é só um resumo do vídeo anterior, portanto eu sugiro que vocês assistam aquele vídeo e voltem para cá que a gente vai continuar essa novela. Então o ICMS de FAO é a diferença de alíquotas incidente numa operação interestadual. O estado de origem cobra a sua alíquota interestadual, que é menor do que a alíquota interna, e o estado de destino vai cobrar a diferença entre a sua alíquota interna e o que foi pago a título de alíquota interestadual no estado de origem. Esse é o ICMS de FAO. A aplicação do ICMS de FAO em operações interestaduais em que o destinatário não fosse também contribuinte do ICMS foi implementada pela Emenda Constitucional número 87 de 2015, mas pelas regras de transição, essa diferença de alíquota seria dividida entre o estado de origem e de destino, para não causar grandes repercussões nos orçamentos dos estados de origem, e apenas em 2019 ela ficaria completamente com o estado de destino. O ICMS de FAO seria completamente do estado de destino. O convênio número 93 de 2015 prontamente dispôs sobre os procedimentos a serem observados nas operações que destinem mercadorias e serviços a consumidores finais não contribuintes do imposto situados em outra unidade da federação. Por que era preciso implementar procedimentos a serem observados? Porque quando o destinatário final da mercadoria era também contribuinte do ICMS, era mais simples a aplicação do ICMS de FAO, porque, como um contribuinte, ele já observava normas próprias do estado de destino, da unidade federativa de destino. Só que quando o destinatário final da mercadoria não é contribuinte do imposto, o remetente teria que observar as regras próprias para o recolhimento do ICMS na unidade federativa de destino, onde ele não necessariamente tem essa relação com o fisco. Então, entre as regras do Convênio 93 estavam, por exemplo, regras de substituição tributária, que determinavam que o remetente da mercadoria deveria recolher o ICMS de FAO para a unidade de destino. Regras sobre quem deve recolher o adicional de 2%, e sobre isso a gente também tem um vídeo aqui no canal explicando. Regras sobre dedução de crédito, determinação para que o remetente da mercadoria observe a legislação da unidade
unidade federativa de destino, aplicação das cláusulas do convênio aos optantes do Simples Nacional, entre outras regras que eu acredito que não seja necessário nós levantarmos aqui. Mas os contribuintes acabaram judicializando essa nova cobrança, alegando reserva de lei complementar para algumas matérias de que tratavam o convênio, alegando, portanto, a inconstitucionalidade do convênio em razão de reserva de lei complementar. O fundamento estava basicamente na reserva de lei complementar para dispor sobre conflitos de competência, estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre base de cálculo, contribuintes do imposto, obrigação, lançamento e crédito, no que diz respeito ao ICMS, especialmente a definição dos seus contribuintes, dispor sobre substituição tributária, disciplinar o regime de compensação do ICMS, fixar para efeitos de cobrança e definição do estabelecimento responsável o local das operações relativas à circulação de mercadoria e de prestações de serviço e fixar a base de cálculo do próprio ICMS. Todas essas reservas estão expressas na Constituição e, de fato, são matérias que eram tratadas pelo convênio. Em fevereiro de 2021, o STF decidiu, no recurso extraordinário 1287019, e assentou a invalidade da cobrança do ICMS de FAO na forma do Convênio número 93 de 2015, nas operações envolvendo mercadorias destinadas ao consumidor final não contribuinte do imposto. E ainda fixou a tese para o tema 1093 da repercussão geral com a seguinte redação: a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional número 87 de 2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais. Com isso, todas essas cobranças e pagamentos desse ICMS de FAO desde 2015 estariam inválidos? Não. O STF modulou os efeitos dessa decisão, o que é muito comum em matéria tributária, mas vamos tratar disso em um outro vídeo. A modulação se deu, neste caso, para que a declaração de inconstitucionalidade das cláusulas 1ª, 2ª, 3ª e 6ª do Convênio 93 só produzisse efeitos no exercício seguinte ao da conclusão do julgamento, ou seja, somente em 2022. Quanto à cláusula 9ª do convênio, que previa sua aplicação aos optantes do Simples Nacional, a produção de efeitos se deu desde a concessão da medida cautelar nos autos da ADI número 5464 do Distrito Federal. E essa modulação se deu, inclusive, em relação às leis dos estados e do Distrito Federal. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que os estados e o Distrito Federal poderiam continuar cobrando esse ICMS de FAO dessas operações até o final de 2021, como estava previsto nos seus orçamentos, mas que, se não houvesse uma lei complementar dispondo sobre essas normas gerais reservadas pela Constituição, eles teriam que deixar de cobrar a partir de 2022 apenas. É claro que aí houve uma corrida para a edição e publicação dessa lei complementar, mas a novela não termina aí. A Lei Complementar 190 foi aprovada em dezembro de 2021, mas só foi sancionada e publicada pelo Presidente da República em 4 de janeiro de 2022. E qual o problema disso? O problema é que os contribuintes começaram a alegar a aplicação do princípio da anterioridade tributária e conseguiram liminares em primeira instância, suspendendo a cobrança do ICMS de FAO nas operações em que o consumidor final não fosse contribuinte do imposto para o exercício de 2022. De acordo com o artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, e antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. O princípio da anterioridade da noventena ou anterioridade nonagesimal protegem os contribuintes em relação a eventuais surpresas para que eles se organizem as suas finanças
para cumprir as novas obrigações tributárias ou as obrigações tributárias majoradas. Como a Lei Complementar 190 só foi publicada em 4 de janeiro de 2022, os contribuintes alegaram que o ICMS de FAO que ela estava regulamentando só poderia ser cobrado em 2023. E essa alegação foi acolhida liminarmente por vários juízes de primeira instância. Vejam, entretanto, que há uma divergência sobre se a Lei Complementar 190 instituiu ou majorou algum imposto, no caso o ICMS. Acredito que em alguns casos isolados isso poderia até se configurar, mas na prática o que ela traz mesmo é o aumento de obrigações acessórias e de burocracias, especialmente porque aqueles comerciantes teriam que observar as regras do ICMS próprias de outras unidades federativas. Mas o que vocês acham? Deve-se aplicar o princípio da anterioridade nesse caso? Em fevereiro de 2022, começou a acontecer uma série de derrubadas dessas liminares pelos presidentes dos tribunais de justiça com base em argumentos relativos aos orçamentos dos estados. O estado do Ceará, por exemplo, apontou um prejuízo de 50 milhões por mês na arrecadação no caso das 12 liminares que foram questionadas no Tribunal de Justiça. Já o estado do Pernambuco apontou que o efeito multiplicador dessas decisões poderiam gerar um impacto de mais de 650 milhões no orçamento do estado. O estado de Goiás estimou uma perda de aproximadamente 1 bilhão com as liminares se o ICMS de FAO fosse cobrado apenas em 2023. Com base nessas alegações, alguns presidentes de tribunais de justiça dos estados estão utilizando o Instituto da Suspensão de Segurança, realizando uma espécie de derrubada simultânea de uma série de liminares. Isso com base no artigo 4º da Lei 8.437 de 92, que determina que compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender em despacho fundamentado a execução da liminar nas ações movidas contra o poder público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. Eu vou colocar aqui para vocês um quadro muito interessante que eu tirei da coluna de Bárbara Mengardo do Jota e que mostra a situação atual das liminares nos estados. Já foram mais de 400 liminares derrubadas em pelo menos 13 estados e no Distrito Federal até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. Mas a palavra final será do Supremo Tribunal Federal e nós ficamos no aguardo desse posicionamento. O que irá prevalecer? A aplicação do princípio da anterioridade, de forma que esse ICMS de FAO seja cobrado em 2023, ou o orçamento dos estados, de forma que ele possa sim ser cobrado já em 2022. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links de notícias que tratam dessa questão do momento da cobrança do ICMS de FAO e o que vocês acham que deve prevalecer. O ICMS de FAO deve ser cobrado em 2022 ou apenas em 2023? Deixem aqui no comentário a opinião de vocês. E não deixem de se inscrever no nosso canal para acompanhar outros vídeos e também os próximos capítulos dessa novela. Um abraço a todos e até a próxima!